Boa noite a todos, eu sou Almir Policarpo, esse é o nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma, que é a psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, das mensagens de Hamed, do Espírito de Hamed. E o tema de hoje é o perdão. Como sempre, ele nos traz aí esse tema em duas lições diferentes e é muito interessante porque sempre que nós falamos de perdão, seja lá qual a abordagem que temos a fazer, a gente acaba ficando com essa dificuldade, diz, não sou tão elevado, não tenho capacidade, não posso, é muito difícil, é super difícil perdoar. Mas o Hamed nos coloca aqui todo esse processo e acho que a gente vai compreender um pouco melhor como é que funciona a questão do poder, a questão do perdão, a relação que ele tem com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento, o momento que nos encontramos, e vai trabalhar no segundo texto a questão muito importante do auto-perdão, não como uma simples relevação daquilo que fizemos errado, mas como essa possibilidade, essa necessidade de aprendizado e de crescimento. Então, vamos aí aos textos que trouxeram, que Hamed nos transmitiu através do Francisco do Espírito Santo Neto, e como eu sempre faço, eu coloco, ele saca sempre uma frase do meio do texto, faz uma abertura com ela, normalmente tem uma boa síntese daquilo que ele está falando naquele momento, e eu costumo ler, até para a gente individualizar quando estamos falando de um tema e de outro, porque esse aqui não é simplesmente a gente fazer uma exposição sobre o perdão, mas fazer uma exposição sobre o perdão com a ótica que Hamed transmitiu a cada um de nós, né? Nós podemos usar outras fontes, outras formas de falar, como existe aqui no próprio canal, já tem a questão do perdão, do arrependimento, do remorso, etc. Mas essa aqui é uma abordagem diferente, a gente está estudando um livro e a ideia é que a gente traga o mais fiel possível aquela linha de raciocínio que Hamed nos transmitiu. Então, por isso eu faço questão de ler essa primeira parte e trabalhar em cima da linha de raciocínio que ele nos traz. Então, para começarmos esse primeiro texto, ele diz: perdoar ou desculpar alguém é bom e é saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Então é um alerta que ele traz, ele na verdade encerra esse primeiro texto com essa frase, mas ele traz esse alerta para a gente entender desde o começo, que é bom a gente perdoar, mas que o perdão é algo que deve ser feito com tranquilidade, com sinceridade, principalmente quando o pedido de desculpa é um pedido de desculpa verdadeiro. É essa questão que ele vai nos trazer nesse primeiro texto. Ele começa nos dizendo que todo mundo está procurando paz, tranquilidade, né? A gente não quer nem sofrimento, nenhuma amargura, né? Mas o que a gente tem de melhor vai depender do grau do raciocínio lógico, da situação que estamos vivenciando, e que tudo que a gente faz dentro das nossas capacidades é sempre proveitoso naquele contexto em que foi feito, né? Então a gente precisa olhar aquilo que a gente está fazendo, aquelas situações que nós nos colocamos em confronto, dentro do contexto que aquilo está. Qual o momento de cada uma das partes envolvidas, qual o crescimento de cada um, qual a capacidade de cada um para entender logicamente tudo que envolve aquela questão que está compreendida. Então, é com essa compreensão que a gente vai poder trabalhar a questão do perdão de uma forma consciente, de uma forma verdadeira, de uma forma que não nos faça mal, porque por vezes o que ele afirma lá naquele começo, naquela primeira parte do texto, ele vai dizendo que a gente vai perdoando incessantemente e tal, e no fim é um perdão meio que da boca para fora, não é um perdão verdadeiro, não é uma compreensão, seja por parte de quem está dando o perdão, seja por parte de quem está pedindo a desculpa. E como disse um amigo nosso numa exposição ainda há pouco tempo, e eu já não vou me lembrar se essa frase é do Chico, do Emmanuel, ou se é do Divaldo, mas ele colocou que um desses espíritos iluminados diz que o perdão é a qualidade dos imperfeitos, né? Porque a gente só precisa perdoar alguém porque nós nos sentimos ofendidos por alguma coisa. Quando nós temos o sentimento elevado, quando nós somos espíritos mais elevados, o perdão não é necessário, porque a gente tem essa capacidade que ele nos diz aqui de compreender aquilo que o outro está fazendo, entender o momento do outro
isso não pode ser um incômodo para nós, ainda que aquilo nos prejudique, entendendo que não é uma questão de que alguém fez algo para nos prejudicar, mas alguém fez algo porque não tinha capacidade de fazer melhor. Então, é nessa linha de pensamento que ele nos traz, quer dizer, se a gente tem que entender bem a situação do perdão para que a gente não fique descarregando esse perdão não verdadeiro, esse perdão formal, em outras situações. A gente acaba tomando atitudes com outras pessoas, em outras situações, que está fundamentado nessa mágoa, nesse não entendimento, nesse perdão que não foi realmente um perdão verdadeiro. Então, temos que entender que a todo tempo nós estamos dando aquilo que nós temos, o melhor que a gente tem. Hoje, nós somos, cada um de nós, o melhor do que poderíamos ser. É um processo de evolução, um processo de aprendizado. Então, dentro desse processo de aprendizado, a gente precisa compreender as nossas limitações mentais, emocionais, espirituais, e assim como respeitar os nossos companheiros também tendo essa compreensão do momento em que ele se encontra, qual a situação que ele está vivendo, qual é o contexto em que ele está inserido. Então, normalmente, o que você pressupõe, né, cada um de nós pressupõe, é que quando alguém pede desculpa é porque esse alguém reconheceu o seu erro e ele está querendo uma reconciliação, está querendo reparar aquilo que ele fez. Bom, eu pisei na bola aqui, eu vou tomar uma atitude, vou pedir desculpa porque eu vou me transformar. Tanto que o termo desculpa, né, é pedindo para que alguém tire a nossa culpa, né? Então, desculpas, é tirar a culpa, né, que a gente está pedindo para tirar essa culpa porque nós nos sentimos responsáveis pelo mal, pela situação, pelo desconforto que a gente acabou causando. Agora, existem várias formas de a gente pedir desculpa. Essa forma verdadeira, né, que a gente realmente percebeu isso e está querendo se transformar, é aquela coisa que de uso formal. Então, nós estamos aí numa situação social em que, ok, tem um entendimento geral que quando a gente faz alguma coisa errada tem que pedir desculpa. E muitas pessoas continuam fazendo isso e vão pedindo desculpa a cada coisa que fazem, mas vão reiterando no erro, não se transformam, não mudam o seu comportamento, não aprendem. É como se o perdão, como diz Hamed, fosse uma varinha de condão. Eu disse perdão, liberou tudo, acabou aquele passado, então só o fato de pedir perdão já está resolvido, já não tenho mais o problema. A pessoa compreendeu e partimos para uma nova. Só que continuamos desse jeito, né? Essa pessoa vai colocando vai usando essa palavra, as desculpas, né? Pedindo perdão, as desculpas, de forma irrefletiva e automática, só para atender uma etiqueta formal, uma regra formal aí de convivência social, mas não se transforma. Então a gente precisa fazer uma distinção entre a desculpa social e a desculpa conscientizada, né? A primeira desculpa, a desculpa social é essa: fiz errado aí, eu fiz tal coisa para você, me desculpa aí, não era isso que eu queria fazer. Tá bom, eu não pensei no momento e tal, não sei o quê. Perfeito. Eu compreendo a situação do outro e digo, tá bom, tá certo, eu entendi a confissão, ok, não tem mais nada, tal. E aí você vai passar algum período e a pessoa comete o mesmo erro. Então, na verdade, esse pedido de desculpa social acaba ficando uma situação só onde é um mecanismo ardiloso que a pessoa quer só se livrar aí de complicações futuras, dificuldades futuras e quer socialmente, errei, eu pedi desculpa, tá bom. Então é isso. A desculpa verdadeira, o perdão verdadeiro, é aquele que sai de um coração conscientizado, como diz Hamed. Então isso vem de uma alma verdadeiramente arrependida. Quando nós compreendemos, né? Quando nós compreendemos exatamente o que nós fizemos de errado e pedimos desculpa e nos propomos a fazer essa mudança, para não cometermos o erro novamente, né? Para tentar realmente sair de outro jeito. Então, o ato de desculpar pode ser o início de um novo tempo respeitoso ou pode se transformar num eterno jogo psicológico. Então, se eu peço uma desculpa verdadeira, de fato, aquilo pode ser uma forma de a gente conviver respeitosamente, crescer e aprender. Se eu peço as desculpas só para atender a questão formal, tá bom, desculpa aí, e vou continuar cometendo erro, isso vai virar um joguinho psicológico que não vai levar a lugar nenhum. Então, como está escrito lá na questão 661 do Livro dos Espíritos, os atos valem mais que as palavras. Então, o fato de pedir desculpa, por vezes você
nem consegue pedir desculpa por um engano que você cometeu com alguém. Mas a forma de você atuar, a forma que a gente consegue lidar, perceber o erro e não fazer mais aquilo que nós tínhamos feito que deu a alguém, né, que deu problema para alguém, esse nosso ato já está resolvendo, já não está nos transformando, já evitará que nós façamos de novo a mesma coisa equivocada, causando infelicidade. Então está nos Atos dos Apóstolos, né, que há mais felicidade em dar que em receber. Então conceder o perdão é um ato nobre e a gente tem que compreender. Então a gente fica feliz de poder perdoar, porque aquele espírito imperfeito, né, que ainda precisa de desculpas, a gente está dando um passinho adiante. Ao menos não continuamos insistindo numa situação de conflito, numa situação de dificuldade. Mas o que a gente precisa ver é que na questão, quando se tem um problema, um conflito, né, nós temos que compreender aí o que aquela outra pessoa que está envolvida pode nos dar. Nós não podemos exigir dos outros mais do que eles podem nos dar, assim como os outros não podem exigir de cada um de nós mais do que nós podemos dar. Nós temos uma compreensão da vida, nós temos uma vivência, uma experiência, nosso espírito passou por várias experiências e nós somos isso aqui. É essa coisa pronta, acabada hoje e que será transformada amanhã. A cada minuto, a cada experiência, nós estamos nos transformando. Então, nós precisamos compreender o momento do outro, aonde ele pode chegar e só podemos exigir aquilo que ele tem para dar. É como um filho, não adianta você pegar uma criança muito pequena, fazer uma explicação lógica e esperar que ele mude o seu comportamento. Não vai acontecer, porque ele não tem a compreensão, ele não está maduro. À medida que os filhos, que as crianças vão crescendo, você começa a explicar, começa a mostrar e há essa transformação. Então, para cada fase de cada um de nós, não só na relação pais, filhos, adulto, criança, mas na relação entre dois seres diferentes, cada um tem que entender onde é que o outro está e cada um onde é que pode chegar. Então é assim que acontece, né? A gente perdoar ou pedir desculpas, né, verdadeiramente, desculpar alguém verdadeiramente, tem como pré-requisito esse amadurecimento e esse crescimento espiritual da compreensão da onde o outro está. Então, Hamed fecha aqui esse primeiro texto dizendo: perdoar ou desculpar alguém, né, aquela frase está no começo, é bom e saudável. Mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso, porque por vezes a gente está dando esse perdão para desculpas sociais. Alguém que cometeu um erro, que pede desculpas, que você compreende a situação da pessoa, perdoa, e ela começa de novo a reiterar naquilo. Então a gente vai aí, como ele diz, as emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Então isso vai nos trazendo aquilo que a gente deixa, a gente perdoa também socialmente, né? E esse perdão social que a gente concede não é um perdão verdadeiro. A gente não sente que a pessoa se transformou, a gente não se sente reparado com aquilo e dá um perdão social. Ah, não posso, alguém me pediu desculpas, eu não posso negar. E você vai segurando mais dentro de si, dentro de cada um de nós, está aquela situação e desconforto. Então ele termina essa frase que já nos leva um pouco ao segundo texto, que vai falar do auto-perdão, e ele diz: em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos a validar nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos para que possamos amar plenamente. Então aqui ele vem com a questão importantíssima, que é a questão do auto-perdão, que é a forma de a gente compreender o nosso limite. É isso, é compreender o nosso limite. Por vezes, a pessoa pode até ter se arrependido de verdade, mas a gente ainda não está maduro o suficiente para conceder o perdão, para compreender que aquilo foi feito mesmo de uma forma involuntária, que a pessoa percebeu que queria se transformar e não se transformou. Então a gente precisa olhar para cada um de nós, porque afinal a gente só vai conseguir dar alguma coisa que a gente tenha dentro de nós. Se a gente não tiver dentro de nós, é impossível a gente dar a um terceiro. E esse segundo texto de Hamed começa com uma frase que ele destaca, que está lá no meio do texto, que é: o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Então a gente volta naquela situação, a gente precisa compreender o contexto, a gente precisa entender qual a situação que a pessoa está, qual o alcance que ela tinha de conhecimento daquela situação,
para que a gente consiga lidar bem com a questão do perdão. Então, esse julgamento precipitado, se alguém fez algo, eu já rebato de uma forma diferente, ele pode ser o fracasso da compreensão, né? Porque para que a gente realmente consiga perdoar ou ser perdoado, a gente precisa compreender as dificuldades. Tanto quando você concede o perdão a alguém, você entende a dificuldade dos outros, quanto quando cada um de nós vai pedir perdão a alguém por algo que tenha feito, a gente precisa entender também as nossas dificuldades e por que nós fizemos isso. Então ele traz esse tema do auto-perdão, que é brilhante, né? Não somos capazes de dar aos outros aquilo que não temos dentro de nós. Então, se nós somos super rígidos, firmes, né? Somos tiranos com cada um de nós não conseguiremos ser amorosos, não conseguiremos ter a compreensão. Se eu não consigo olhar para a compreensão a partir de mim, como é que eu vou compreender aquele que está distante? Então, o que a gente tem que ter o compromisso, né, é fazer o nosso melhor. A gente tem que fazer o melhor hoje. É isso, né, é só olhar para trás, não precisa nem pensar em outras vidas. Esse é um processo desde que nós fomos criados como espíritos simples e inscientes, mas não precisa ir tão longe. É só a gente olhar nesta vida o que a gente já fez e que hoje não faria de novo, porque nós compreendemos. Então, nós compreendemos o erro que havíamos cometido. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que abandonar essas mágoas do passado, né, e curar a dor do presente, porque só assim a gente vai conseguir preparar os projetos de futuro. Enquanto a gente arrastar situações penduradas, mal resolvidas, mal compreendidas, né, partindo de nós, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito, aquilo fez, mas nós vamos cair no remorso, que é uma atitude paralisante. Então a gente precisa parar, fazer o melhor hoje, abandonar essas mágoas, entender a situação para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro. O passado passou e o único momento que nós temos é agora. É isso que diz Hamed, que normalmente todas as pessoas falam. E se a gente consegue ter essa capacidade de utilizar o perdão, a gente vai ver que cada vez que nós pedimos perdão por aquilo que fizemos, a gente tem uma sensação de alívio, de conforto, porque tiramos das nossas costas um peso super difícil de carregar, porque quando a gente tem a consciência do erro, aquilo nos incomoda. Não é simplesmente dizer, tá bom, eu errei, né? Mas não é para ter remorso. Remorso a gente paralisa, não vai adiante, né? A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que entender o erro que cometeu e tem que reparar esse erro. Mas não é para isso nos paralisar, porque senão nós vamos viver dessa dor do passado, viver desse problema que nós tivemos e não vamos conseguir nos melhorar. Então é disso que está nos falando o Hamed. Então, para a gente conseguir caminhar com o perdão, pedir perdão, a gente, em primeiro lugar, tem que saber das nossas fraquezas e admitir, né? Se a gente não compreendeu o porquê nós erramos, nós seremos incapazes de pedir o perdão. Eu causei um dano, eu vou pedir perdão. Se eu não consigo entender o porquê, o que me levou, qual é a minha parte falha que eu preciso corrigir, esse perdão vai ser um perdão social, porque eu vou continuar reiterado. Então, esse perdão verdadeiro, ele passa por um movimento obrigatório de, primeiro, a gente admitir as nossas fraquezas. E uma vez entendidas as nossas fraquezas, nossas dificuldades, os nossos problemas, aí sim é que a gente consegue pedir que os outros relevem as nossas faltas. Olha, eu errei, eu não sabia, eu não tinha essa visão aqui. Então, eu preciso da sua ajuda para eu não fazer isso mais, não farei mais, então preciso que você compreenda, peço desculpas, reparo aqui o prejuízo que eu estava fazendo. Então, o auto-perdão parte dessa conscientização de onde nós erramos. E esse auto-perdão, ele vem da nossa intimidade, ele vem do fundo da nossa alma, e é uma capacidade que a gente precisa desenvolver para que a gente possa aceitar quem nós somos sem pré-julgamento. Nós ficarmos vendo tudo que nós fizemos, julgando cada passo do passado, nós não vamos adiante. A gente precisa entender que tudo isso que nós temos como defeito, isso que aparece como problema, isso que salta e que nos faz cometer atitudes que nos levam a ter que nos transformarmos e termos que pedir desculpa para alguém, eles são só uma forma, esses defeitos que nós temos são uma forma de potenciais a serem desenvolvidos. Então, com esse olhar, não de pré-julgamento, eu fiz isso porque eu tinha tal posição e não sei o que, não, legal, e aquilo foi errado. Então, agora que eu enxerguei, como eu errei, enxerguei a minha incapacidade e agora preciso me transformar. Então, eles são, né, os nossos defeitos são, na verdade, o nosso potencial a ser desenvolvido.
E aí Hamed volta no meio do texto e fala aquele do começo, e traz aquele texto do começo, que amarra um pouco isso, que é o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de conhecer dificuldades. Então é isso, se a gente tiver um julgamento precipitado conosco, se nós usarmos aí as etiquetas, as marcas que nós colocamos em cada um de nós, em cada situação, nós vamos fazer um julgamento precipitado e não vamos adiante. E aí é um mecanismo de duas mãos, porque se eu consigo me perdoar, se eu consigo entender aquilo que eu tenho de problema, eu também consigo entender do outro. Se eu consigo raciocinar dizendo, olha, eu cometi tal falha, porque naquele momento a minha compreensão de mundo estava limitada por tal situação. Quando nós olharmos a falha do outro, nós vamos dizer, olha, ele está cometendo essa falha por conta dessa situação, dessa ideia de mundo que ele tinha, que não é verdadeira ainda mais. Então é assim que a gente vai desenvolvendo. Como tudo, né? Nosso desenvolvimento depende dessa relação multilateral com todas as partes que estão envolvidas. Nosso crescimento é uma obrigação nossa, individual, ninguém crescerá por mim, mas ele é solidário, porque eu preciso de todos. Todos nós precisamos de todos, porque é esse aprendizado e para onde a gente vai. Então, quando a gente começa a compreender a dificuldade do outro, começa a compreender a nossa dificuldade, começa a avaliar a dificuldade do outro, né, e olhando para o outro a dificuldade, olha o outro que errou, a gente também é duas mãos. Quando eu olho para o outro e digo, pô, ele errou por causa disso, eu digo, pô, mas eu também naquela situação errei por causa disso. Então, essa capacidade de perdoar que nos leva a cultivar esse amor por nós mesmos e pelos outros, porque, novamente, se eu tenho amor dentro de mim, eu consigo ter amor com os outros. Se eu não tenho, né, se eu tenho raiva, o coração fala daquilo, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então vamos conduzir aí a nossa vida para que a gente seja mais delicados, mais gentis com cada um de nós, né? Então a gente precisa aceitar plenamente as nossas potencialidades que não estão desenvolvidas, reconhecendo os erros e onde ele precisa se transformar. Então são essas lições preciosas que os erros nos dão nesta vida e nas outras que nós já tivemos, de onde vai sair essa nossa base de transformação, de mudança, de melhoria, que é a base para o nosso futuro. E aí ele traz essa questão da bondade e da sabedoria providencial. Né? Deus está sempre nos perdoando, não existe, né? Não precisamos pedir perdão a Deus, ele sabe quem somos, cada um de nós. Ele nos criou simples e insciente para que nós possamos ter a nossa evolução. E ele olha e vê o nosso desenvolvimento, quer dizer, esse nosso desenvolvimento é uma coisa incondicional, é o amor que, né, a divindade tem conosco é incondicional, não vai deixar, vai nos amar ou não, porque estamos no caminho certo ou não. Nós somos imperfeitos, nós estamos melhorando e quando fomos criados, esse era realmente o projeto. Então a gente tem a oportunidade das várias reencarnações para a gente ir adiante nessa capacidade de transformação e de aprendizado. E nesse caminho, né, a misericórdia divina é incondicional. Não depende de nenhum tipo de restrição, de limitação, ela simplesmente nos ama por amar. E aí vem a grande pergunta: se Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, por que haveríamos de tomar uma atitude contrária à nossa postura, contrária à postura divina? Ou seja, se Deus, o Criador, nos perdoa, nos considera, entende as nossas fragilidades, o nosso processo de crescimento e aprendizado, por que nós vamos ficar ali nos martirizando, dizendo, não, mas eu errei, eu fui, não, estou com remorso, estou com... Né, esse caminho não vai. Agora, uma coisa que precisa ficar clara, que assim, que o auto-perdão não significa que a gente, eu errei, tá bom, então vou me perdoar e tchau. Não, o auto-perdão é um processo de crescimento. Então, nós só conseguimos nos auto-perdoar quando nós entendemos as causas e quando nós nos transformamos. Porque se nós nos perdoamos, né, se nós nos perdoamos sem nenhuma transformação, nós vamos continuar errando. Erra, perdoa, nós vamos voltar naquela questão do pedido de perdão de caráter social e não do verdadeiro. Então, é isso, não está pedindo para que negligenciemos com as nossas responsabilidades. O que está pedindo é que a gente entenda as nossas limitações, se transforma e vá adiante. Né? Porque o perdão ele traz paz de espírito, né? E ele desenvolve essa capacidade de amar e de ser amado, e ele nos dá tranquilidade capacidade para receber e dar
serenidade. E uma questão importante, né, é que ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica nos fatos do passado, né, o qual nos impede o crescimento presente. Quantas vezes estamos nós com aquele remorso na cabeça, com aquela questão, e a gente não sai do lugar. Quando a gente consegue se perdoar, quando a gente transforma o remorso, né, em arrependimento, né, o remorso é paralisante, o arrependimento é o que nos leva adiante, porque eu me arrependi daquilo que eu fiz, eu entendi o que eu fiz de errado e eu vou adiante. Enquanto o remorso não, nós ficamos remoendo, remoendo, remoendo e não saímos do lugar, então a gente não consegue crescer. Isso é contra a lei divina, isso é contra a lei natural, porque nós nascemos para crescermos, para nos desenvolvermos e para nos transformarmos. Então é assim que Hamed fecha a ideia nesse segundo texto, que ele fala: perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. Então é isso, o que ele nos pede, a última frase é isso: não fiquemos fixados no remorso. O remorso é paralisante. Nós precisamos falar no arrependimento. Eu me arrependi do que fiz, entendi porque fiz errado, e vou trabalhar para não fazer assim, para melhorar, para transformar, para não voltar nesse erro. Então, só para a gente encerrar essa questão do remorso e do arrependimento, nós temos aí o grande exemplo, né, no Evangelho, que é a diferença entre Pedro e Judas. Né? Pedro, quando foi dito, né, quando Jesus disse a ele que antes do galo cantar 3 vezes ele iria traí-lo, né, Pedro, autossuficiente, confiante, jamais faria isso. Né? E aí, o que aconteceu? Antes do galo cantar 3 vezes, Pedro negou Jesus e Jesus foi preso e ele ficou consolado. Né? Ele ficou inconsolado, só que ele venceu o remorso, né? Ele entrou no arrependimento, deixou o remorso de lado e se transformou na pedra, né? Na base fundamental da divulgação das ideias de Jesus. E o que fez Judas? Judas pretendia, com seu modo torto de pensar, que a prisão de Jesus levasse a uma libertação, a uma questão que, né, Jesus conseguiria se impor. Né? Judas não pretendia receber o dinheiro e que Jesus fosse preso. O que ele esperava era criar uma relação para que Jesus pudesse se rebelar e levar adiante o seu projeto, porque ele tinha uma ideia de uma pessoa guerreira, né? Não conseguiu entender, assimilar naquele momento, naquele crescimento, o amor divino, que era outra a proposta. E quando Jesus é, é morto, o que faz Pedro? Ele se recolhe e se enforca. Então ele cometeu suicídio por não conseguir. Então ele ficou preso no arrependimento e se suicidou. Ao passo que Pedro ficou arrependido e foi adiante e fez o grande trabalho que ele fez. E aí a gente tem outras histórias, né, mediúnicas e livros contando a evolução dos espíritos. A gente sabe que Judas aí foi adiante, superou em outras encarnações, fez outros trabalhos corretos e tal. E é isso. Então, perdoar é isso. A gente imaginar que hoje nós somos o melhor do que nós podemos ser, mas que estamos atentos para as nossas falhas, para podermos parar de cometê-las e aí sim nos transformarmos a cada dia e crescendo. Então, vamos exercitar o perdão, o que não é fácil, porque ainda somos muito materializados e muito imaturos espiritualmente, mas começando por nós, não sendo apenas indulgentes conosco, passando um pano aí, deixando de lado os nossos problemas, mas entendendo as nossas falhas, enxergá-las como uma oportunidade de crescimento e transformação e, de fato, nos arrependermos, nos transformarmos e, quando pedirmos desculpas de coração, pedimos desculpas de verdade, para que a gente pare de cometer os enganos. Eu queria agradecer a presença de todos, uma boa noite, uma boa semana, e na próxima semana a Flávia vai continuar com o estudo do livro As Dores da Alma, e o tema que ela vai nos trazer é depressão. Um grande abraço, uma boa semana a todos.